Bem, olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quero trazer uma rápida palavra, uma rápida oração. Não sei quantas pessoas assistiram online, nós não fizemos uma grande divulgação, mas o importante é que esse vídeo ficará disponível para você posteriormente ser abençoado, ok? Nós estaremos lançando, como nós já temos anunciado, algumas transmissões aqui ao vivo de campanhas, orações, com o objetivo de abençoar inclusive aquelas pessoas que já têm contato com a nossa escola, também com a nossa igreja, e têm nos pedido isso. Nós temos pessoas aí na Paraíba, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, que algumas delas inclusive não conseguem nem ter acesso à igreja, pois moram em regiões distantes, regiões um pouco fora de localização de igreja, e por isso precisam ser abençoadas, tá? Então nós vamos organizar os horários direitinho. Você que estiver assistindo ao vivo ou que assistir posteriormente este vídeo será abençoado, tá bom? Eu quero rapidamente meditar uma rápida palavra com você e logo em seguida nós vamos fazer uma oração para que Deus venha operar maravilhas em sua vida, tá? A palavra que eu quero já iniciar meditando com você está em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, diz assim o versículo de número 8: além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? E ainda no versículo de número 10, aqui de 1 Coríntios 14, diz assim a palavra de Deus: sem dúvida, há diferentes vozes no mundo, todavia, nenhuma delas é sem sentido, sem significado. Então eu quero falar com você, Deus me tocou no coração de ministrar nessa noite para você, a respeito de discernir as vozes, como você identificar que voz que está falando com você. Porque aqui o texto bíblico vai nos dizer que se você não conseguir discernir o som da trombeta, quem se preparará para a batalha? Deixa eu te explicar isso aqui. Você sabe que nos tempos antigos, principalmente naquela época onde tinha ainda as monarquias, os senhores feudais, quando um exército ele iria para a batalha, normalmente à frente iria aquele homem chamado de arauto. E este arauto, ele levava uma trombeta com ele. E quando ele tocava a trombeta, dependendo do tipo de toque que ele dava, era o sinal para que aquele exército avançasse, recuasse, ficasse parado. Então, o toque da trombeta do arauto ali na guerra era o comando que poderia, vamos dizer, determinar a vitória ou a derrota de um exército. Era algo muito importante. A função do arauto era muito importante, porque se ele desse um sonido incerto, que é o que a palavra está dizendo aqui, se ele desse um toque incerto, isto poderia comprometer todo o exército. Por exemplo, para nós entendermos melhor, este arauto ele poderia dar um toque que demonstrasse ali, que sinalizasse para o exército que o exército deveria avançar, quando na verdade o exército deveria recuar. Você já pensou nisso? O arauto dá um toque na trombeta que é para avançar, mas na verdade era para recuar. O que poderia acontecer? Poderia expor aquele exército a uma grande derrota. Você está me entendendo por enquanto? Eu espero que sim, que você esteja compreendendo, para que você possa compreender a revelação forte que Deus tem para você nesta palavra. Então, o texto aqui está dizendo para nós: se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Então, se era tempo do exército avançar contra o inimigo, o arauto deveria dar o sinal correto através da trombeta para que o exército avançasse. O sonido da trombeta deveria ser correto, mas não é somente o arauto que deveria tocar corretamente a trombeta, mas quem ouvia a trombeta deveria ser capaz também de identificar.
Eu fiquei um tempo no quartel, e esse tempo que eu fiquei no quartel, tinha trombeta, que ela era tocada pela manhã, então dependendo do sinal que era tocado, a gente sabia que era hora de levantar, ou dependendo do sinal que era tocado naquela trombeta, sabíamos que era o momento de se colocar em forma, né? O pelotão se colocar em forma, ou então sabíamos que era o momento de almoçar, enfim, de jantar, da mesma maneira. E a palavra aqui nesse mesmo capítulo, eu li para você no versículo 10, diz que há muitas vozes nesse mundo, há diferentes tipos de vozes no mundo, todavia, nenhuma dessas vozes é sem sentido, tem algum significado. Então, vamos trazer agora para a prática. O que Deus está querendo falar com você é que você precisa preparar os seus ouvidos, você precisa buscar a unção de Deus, buscar o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, para que você seja capaz de identificar o sonido da trombeta que está sendo tocado, para que você seja capaz de identificar que voz é essa que está falando com você. Porque o texto diz que há muitas vozes no mundo e que nenhuma dessas vozes é sem significado. Então, às vezes você pode estar ouvindo uma voz aí que está falando com você e que está te dando um comando para fazer uma determinada coisa que não era para você estar fazendo. Mas como você não consegue identificar que voz é essa, como você ainda não teve os seus ouvidos espirituais treinados para identificar que voz que está falando com você, então você pode estar seguindo uma voz errada. Ou você pode estar interpretando o sonido de maneira errada, o sonido da trombeta. É preciso você buscar diante de Deus a capacidade para identificar que voz é essa que fala com você. Vamos lá, deixa eu exemplificar melhor para você o que Deus está te falando, para que você consiga compreender, tá bom? Vamos trazer para a prática, ok? Vamos praticar agora. Vou te dar um exemplo. Vamos falar da voz tradição de família, ok? Hoje eu falei um pouquinho sobre isso lá na igreja. A tradição de família é um tipo de voz que há no mundo, que fala com a gente o tempo todo. As tradições da nossa família, as tradições dos nossos avós, as tradições dos nossos pais. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que os seus pais, eles não se casaram. Eles não conheciam Jesus, não conheciam a palavra, eles se conheceram, tiveram relações sexuais, passaram a se relacionar sexualmente ali, e você nasceu e você cresceu nesse ambiente onde os pais não eram casados, mas tinham relações sexuais, e como se isso fosse a coisa mais normal e correta. E essa voz, então, da tradição familiar, começa a falar com você que você tem que fazer a mesma coisa. Que não é um problema se você fizer a mesma coisa, porque papai e mamãe fizeram. Papai e mamãe se amam e viveram a vida toda dessa maneira. Eles não eram casados, mas eles tiveram relações sexuais, inclusive você nasceu. Então essa voz da tradição familiar, ela começa a te guiar, te comandar. E como você não tem um discernimento para entender que essa é uma voz de tradição, mas que esta voz não é a voz de Deus, não é a voz da palavra de Deus, você começa a seguir o comando dessa voz, da tradição familiar. E você vai lá e repete a mesma história. E o seu filho repetirá a mesma história. E essas histórias trarão consequências. Talvez, pode ser que os seus pais uma hora se separem, pode ser que você venha se separar e tentar com um, tentar com outro, e tentar com outro, e tentar com outro, o seu filho também, e tudo por quê? Porque alguém tocou a trombeta para você de maneira errada, alguém te deu um comando de maneira errada. Há muitas vozes no mundo. Existem muitas vozes falando conosco todos os dias. Então, a reflexão que eu quero fazer com você aqui nesta noite, antes de orar com você, porque eu vou orar daqui a pouquinho com você, você já pode até ir colocando pedido de oração se tiver, e se você assistir posteriormente,
você também pode mandar o seu pedido de oração. A reflexão que eu quero fazer com você é: você precisa identificar que voz é essa que fala com você. Que voz é essa que tem te dado comandos? Porque isso é muito sério. Vamos voltar ao exemplo do arauto lá na guerra, no exército. Vamos supor que o comando para que o exército avançasse fossem 2 toques de trombeta, certo? E o comando para que o exército recuasse fossem 4 toques. Vamos supor, ok? Se o arauto desse 2 toques, o exército avançaria. Mas e se fosse o momento de recuar e não de avançar? E o arauto fizesse isso? O que ele estaria fazendo na verdade? Ele estaria enviando o exército para a morte, para a derrota. Você entende? Então era muito importante que o arauto desse o sonido correto e não o sonido incerto, como está dizendo aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, mas também era importante que o exército soubesse o significado daquele sinal, daquele toque da trombeta. Era importante que o exército conhecesse o som da trombeta para que pudessem atender ao chamado, ao comando de maneira correta. Você precisa se preparar para entender as vozes que falam com você. Eu já citei aqui a voz da tradição familiar, que não é a voz de Deus. A tradição familiar pode ser uma coisa boa em algumas situações, mas em outras situações a tradição familiar pode te levar a tomar decisões estúpidas, decisões que vão te custar caro, decisões que vão te fazer sofrer até o último dos seus dias. Então, esta não é uma voz que você deve seguir o tempo todo, ou melhor, você até pode seguir a voz da tradição familiar, mas você precisa consultar na palavra de Deus se aquela voz está correta. Uma outra voz que há no mundo, por exemplo, eu chamo de voz das heresias. O que é a voz da heresia? Eu vou te dar uns exemplos práticos aqui. Esses dias você sabe que na internet hoje a gente tem muita coisa, né? Muito material, muito pastor, muito sacerdote, profeta, profetisa, pastora, gente pregando, gente orando de tudo quanto é jeito, né? Esses dias eu encontrei um pastor na internet que, por exemplo, ele estava aconselhando as pessoas a carregarem uma castanha na bolsa, porque ele disse que a castanha afasta a inveja. O pastor disse que as pessoas deveriam carregar uma castanha na bolsa para afastar a inveja. Esse mesmo pastor ainda, numa outra pregação, eu vi ele dizendo que quando você tiver um sonho ruim, você deve ir até uma árvore e contar o seu sonho para a árvore, que aí toda a energia do seu sonho ruim vai passar para a árvore e aquela situação ruim que você viu no teu sonho não irá acontecer. Essa é uma voz da heresia. E ele foi dando outros conselhos, outras mandingas, vamos dizer assim, outras macumbas de crente, para os crentes fazerem. Querido, se eu tiver que carregar uma castanha na minha bolsa para me ver livre da inveja, se eu tiver que contar o meu sonho ruim para uma árvore, meu Deus do céu, como eu vou viver a vida? Toda vez que tiver um sonho ruim eu tenho que contar para uma árvore o meu sonho. Tantas pessoas que me invejam, eu vou ter que carregar a castanha na bolsa. E quando eu esquecer a bolsa em algum lugar? E quando eu não carregar a bolsa comigo? E se eu perder a minha bolsa e a castanha ficou lá na bolsa? Como que fica a minha situação? Então, essa é uma voz, a voz desse pastor que ensina essas coisas, é uma voz que não está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra vai me ensinar que se eu creio em Cristo Jesus e creio naquilo que Ele fez na cruz por mim, pronto. Se eu creio, e claro, não significa que eu tenho que ficar de braços cruzados, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou ter que expulsar o diabo, eu vou ter que lutar contra ele. Mas em Jesus Cristo eu posso vencer a inveja. Em Jesus Cristo eu posso vencer o sonho ruim, o mau presságio. Em Jesus Cristo eu posso vencer a macumba que foi feita para mim.
Eu não preciso colocar uma castanha na minha bolsa, eu não preciso contar o meu sonho ruim para uma árvore. Então eu estou te dando um exemplo de uma voz que está falando aí com pessoas, dando direcionamentos para essas pessoas, comandos. E essas pessoas vão se preparar de maneira errada para a batalha, porque aqui a palavra está dizendo, olha, está dizendo aqui, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Então, esse pastor que está orientando as pessoas a colocarem uma castanha na bolsa, ele está ensinando as pessoas a se prepararem para a batalha de maneira errada, porque vai ter um monte de gente aí que não vai orar, não vai jejuar, não vai largar o pecado, não vai se firmar com Deus na igreja, não vai se batizar nas águas para fazer uma aliança com Deus, não vai tomar a ceia para ter uma comunhão com Deus, não vai deixar as coisas erradas, mas vai achar que vai vencer a inveja, porque essa voz orientou que se essa pessoa colocar uma castanha na bolsa, a inveja não vai atingi-la. Então, ou seja, esta pessoa estará se preparando de maneira errada para a batalha. E qual será o fim desta pessoa nesta batalha da vida dela? Derrota, fracasso, vergonha. Quantas e quantas pessoas já ouviram vozes assim, querido? Já deram ouvido a vozes assim e terminaram muito mal. Então, eu já citei para você que a voz da tradição familiar, onde eu dei apenas um exemplo, poderia ter muitos exemplos, mas dei um exemplo para você de um casal que não se casou e passou a viver em fornicação, e por isso os filhos, ao verem o exemplo dos pais, também pensaram, podemos viver em fornicação também, né? Este é um exemplo de voz que nós não devemos ouvir, a voz da tradição familiar. Também dei o exemplo agora para você dessa voz da heresia, que é alguém que traz um misticismo para você, traz uma prática mística para você, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha, coloca uma castanha na sua bolsa, olha, conta o seu sonho para uma árvore, e você começa a se preparar para a sua batalha, para a batalha da vida, para essa batalha diária que você tem que travar. Você começa a se preparar usando essa voz, ouvindo essa voz, e aí o que acontece? O mal